Grandeza elétrica corrente. Muito cuidado com medição de corrente com o multímetro. Por quê? O que é que vai acontecer? Primeiro, a corrente elétrica é o fluxo de elétrons, é o fluxo ordenado de elétrons. Os elétrons vão estar se movimentando no condutor de qualquer jeito, de forma desordenada. Quando você polariza, quando você coloca lá para um lado positivo e o outro lado negativo, você vai ter o quê? Uma organização. Você vai ter um fluxo ordenado. Qual é o fluxo real, pessoal? Saindo do negativo para o positivo, é o sentido real. Nesse caso, aí sim eu tenho uma corrente elétrica, beleza? Nesse caso, como é que eu vou fazer essa medição? Vou fazer essa medição colocando o meu multímetro ligado a próprio circuito. Então eu vou ter que abrir o circuito para fazer essa medição. E aí é o grande perigo. Fica ligado nisso aí. Eu vou ter que mudar, logicamente, a seleção para amperes, que é a unidade de corrente. Coloco para o maior valor que está no meu multímetro, no caso aí 10 amperes. E antes de mais nada, eu tenho que me certificar, com muito cuidado, se aquele consumo não é superior a 10 amperes. Por que eu falo isso? Vamos para cá, vamos chamar a atenção. Porque se aquele consumidor, ele vai realmente ter mais de 10 amperes de corrente, para esse caso aqui, ele vai danificar o multímetro. Por quê? Quando eu vou inserir o multímetro em série, que eu vou abrir o circuito, como você vê na figura, e vai passar a corrente por ele, se passar com o valor superior ao especificado lá no seletor, tu vai danificar. Então a primeira coisa sempre é colocar no maior valor. Tem multímetros que tem 20 amperes, tem multímetro que tem 10 amperes, mas é no máximo isso. Então 100% das vezes que você vai danificar, nós vamos botar 90% das vezes que vai danificar um multímetro é com medição de corrente, falta de atenção. Não é que a medição vai queimar o equipamento, tá? É que vai acontecer o quê? Uma operação que foi feita errada, uma instrumentação errada. Então, nesse caso aí, 10 amperes, mediu o consumo aí da lâmpada, 1,68 amperes. Ah, show de bola! Então, estou conseguindo fazer esse consumo aí, perfeito? Posso utilizar o que, pessoal? O alicate amperímetro para essa função. Aí sim, pode ter certeza que você vai ter um instrumento preciso e que não vai correr riscos desnecessários, porque o alicate amperímetro, por corrente contínua, tu fica ligado nisso aí, tá? Não vai pegar um alicate amperímetro mais barato e ele só vai ler corrente alternada. Para tu não vai servir nada, tá? Para você não vai servir nada. Tem que ser um de corrente contínua. E aí o que é que vai acontecer? Com corrente contínua, você vai ler pela variação do campo magnético. Aí sim, não vai ter problema de danificar o equipamento, você vai ter uma leitura precisa e vai ler correntes altíssimas de motor de partida, de alternador, vai ver equilíbrio elétrico, vai ver a questão do eletroventilador, corrente da bomba de combustível, tá? Então você vai ter aí várias e várias configurações para utilizar. Eu, particularmente, só uso o multímetro para leituras de corrente elétrica com fuga de corrente, que é em miliamperes. Perfeito?